Certa vez, um homem estava sendo condenado à morte. Ele ia ser executado. E aí ele chegou no rei que iria executar ele e falou assim: rei, deixa eu ir ver meus parentes primeiro, depois eu volto aqui e o senhor me executa. Eu queria pelo menos uma semana para ficar com os meus familiares. Não tem como você me dar esse prazo, não? Aí o rei: você está achando que eu sou doido? Se eu der esse prazo de 7 dias aí para você ficar com seus familiares, você vai embora e você não volta mais. Aí ele falou: não, mas eu deixo uma garantia aqui com você. Eu peço para um grande amigo meu vir, e aí ele fica aqui no meu lugar. E aí, se der o dia de eu voltar e eu não voltar, o senhor executa ele. Aí o rei pensou: poxa, quem é que vai querer ficar no lugar dele aí como garantia? Mas não deu outra. Um colega dele apareceu lá e ficou como garantia, e ele foi embora ver. Chegou um copo de água novo aqui, mas eu ainda vou querer esse daqui ainda. Esse daqui está mais... A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí o colega dele chegou lá para render ele, ficou 7 dias preso lá no lugar dele. Mas quando chegou o dia da execução, o dia do retorno, quem disse que o cara aparecia? Aí deu 8 da manhã, 9 da manhã, 10, meio-dia. Quando foi dando 5 horas da tarde, o rei olhou para o rapaz e falou: olha, teu amigo, teu colega não chegou aqui não, vou ter que executar você mesmo. E aí chegou o amigo. Pronto, rei, já me despedi dos meus familiares, pode me executar, pode liberar o meu colega também, que vamos cumprir a nossa parte no acordo. Aí quando o carrasco foi para executar o rapaz, o rei falou: não posso executar esse cara. Em todo o tempo aqui do meu reinado, eu nunca vi 2 amigos tão leais como esses 2. Eu não tenho um amigo igual eles, eu quero que eles sejam meus amigos. E aí eles foram salvos. A Bíblia fala de amigos mais chegados que irmãos. Eu trouxe essa pequena história para ilustrar um pouquinho assim a questão da lealdade, compromisso, comprometimento, convicções, uma série de princípios que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. Mas antes nós vamos fazer uma oração, pode ser? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã aqui na Igreja Batista Monte Oreb, Senhor. Que tua bênção, Pai, seja sobre esse povo aqui nesta manhã. Orienta-me, ó Deus, nas palavras, que eu venha falar, Senhor, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer para a vida dos teus filhos aqui nesta manhã, Senhor. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Até aqui por enquanto. E eu quero falar um pouquinho sobre Naamã. Naamã era um homem extraordinário, era uma pessoa especial, um homem digno de nota, digno de ter a sua história registrada aqui na Bíblia, digno de ser registrado aqui em páginas tão preciosas como são as páginas da Bíblia. Narrando-se aqui no versículo 1 a respeito dele, diz que ele era um grande homem. E eu vejo que ele era grande por diversas qualidades que ele possuía, conseguindo o conceito de muitas pessoas. Nós vemos o respeito que o rei da Síria tinha para com ele. Nós vemos a escrava que ele tinha, uma jovem que queria o bem dele, que com um conselho tentou ajudar o seu dono, o seu patrão, o seu amo, o seu senhor. E porque no geral, pelo menos os funcionários, muitos funcionários querem o mal do patrão. Ela que mesmo sendo escrava, ela queria o bem dele. E se ela queria o bem dele, é por certo, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa
gentil, era uma pessoa legal. Nós vemos os funcionários dele, os soldados que o acompanhavam no momento posterior, quando viram que ele estava indo embora sem dar os 7 mergulhos ali no Rio Jordão, insistiram com ele: pai, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Faz essa. Eram pessoas que queriam o bem dele, porque ele era uma pessoa, eu vejo que ele era uma pessoa grande, como a Bíblia diz aqui, ele era um grande homem, e ele era sírio, ele não era de Israel, não era da Samaria, não era de Jerusalém. Estamos carentes, queridos, de grandes homens e de grandes mulheres. A obra de Deus precisa, a igreja precisa, a sociedade precisa, a nossa rua precisa de grandes homens, de homens que sejam referências, referência de caráter, de pessoas que sejam colunas na obra do Senhor. E há uma série de coisas que aconteceram aqui na vida desse homem, que a gente vai refletir aqui a respeito, e nós percebemos o seguinte: como as pessoas gostavam de Naamã, consideravam Naamã, queriam ver o bem de Naamã, um homem que trouxe vitórias para o rei da Síria, porém, ele era leproso, pessoa extraordinária, sensacional, mas era leproso. Alguém que o visse em uma das reuniões dos generais ali da Síria, toda a corte reunida, ia ver Naamã ereto, cabeça erguida, com respeito das pessoas ali ao redor, com a sua armadura, com suas roupas de gala, mas por baixo dessas roupas, por baixo das roupas, manchas brancas, feridas, talvez pus, e com certeza ele escondia muito bem essas manchas, essas feridas, essas consequências ali da lepra. Eu não sei se alguém aqui já foi feridento alguma vez na sua vida. Quando eu era criança, eu não sei o que aconteceu, o que era, mas nasciam umas feridas aqui na batata da minha perna, e a gente coça e arranca a casquinha. E no colégio os meninos, pereba, não sei o que, ainda tem todo o bullying ainda. Daí a gente trata de usar calça, né? Às vezes você deixa de ir para um clube, para alguma piscina assim, para ninguém ver a pereba que você tinha, aquelas feridas. A gente esconde. Nós somos muito bons em esconder as nossas feridas, em escondermos a lepra que nos atinge. A lepra que nos atinge. Ele tinha uma série de características boas, porém, podia não ter esse porém, né? Todos nós temos um porém. Fulano é uma pessoa excelente, porém, bate na mulher. Fulano é uma excelente pessoa, porém, agride a mulher de um jeito, é um estúpido, é um grosso com a mulher. O João é uma pessoa excelente, trabalhadora, porém, é avarento. Fulano é uma pessoa boa, aquele jovem ali é um jovem bom demais, porém, preguiçoso, a mãe faz tudo em casa, ele não lava um copo. A jovem preguiçosa não ajuda a mãe, mas a mãe encontrou um fundamento bíblico para a vivência da jovem. Chegava lá 3 horas da tarde, a jovem dormindo, mas foi para a Bíblia e percebeu que ela não estava morta, apenas dormia. Qual é o seu porém? Qual é a lepra que eventualmente você tem lutado contra ela? Uma doença que vai avançando, que vai se expandindo, que vai deteriorando, que vai te degenerando. Não, no geral, as pessoas nem percebem, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes tem algo em você que está muito bem escondido. Um pecado que você tem lutado. Algo ruim no teu caráter, na tua personalidade, que você às vezes tem tentado vencer e não está conseguindo.
essa daqui era o calcanhar de Aquiles de Naamã. Mas eu já vou contar o final da história. Ele foi curado, ele venceu essa lepra. E aí eu tenho que encher o coração de vocês de esperança e dizer que as suas debilidades, as suas fraquezas podem ser vencidas no Senhor. As suas fraquezas podem ser vencidas no Senhor. Antecipando aqui já um pouco a outra etapa aqui da história, nós vamos perceber que Naamã teve que dar uns mergulhos ali no Rio Jordão para ser curado e tal. E então, lá na beira do rio, ele começa a tirar as peças das suas roupas, até que ele fica, eu não sei se ele tomou banho pelado ou de cueca. A Bíblia não diz isso, pastor Júnior. Ele tirou a sua roupa, né? Tal. Se eu fosse eu tinha tomado banho sem nada, para não correr risco de ficar nenhuma parte sem ser curado. E o que aconteceu, você consegue ver talvez Naamã, numa reunião no palácio, com muitas roupas, muito bonito, muito forte, mas agora ele estava na beira de um rio, talvez franzino, cheio de ferida. Ele expôs tudo aquilo, toda aquela situação que ele estava. Então, se durante muito tempo ele escondeu, naquela ocasião ele estava a expor aquilo. E é muito importante que nós encontremos em Deus sabedoria e percebamos o momento no qual nós devemos expor a nossa lepra. Eu não aconselho você a ficar contando todos os seus problemas para a primeira manicure que cruzar o seu caminho, não. Você não deve sair se abrindo, falando toda a sua vida para qualquer pessoa, não. Mas existem ocasiões onde que você deve pegar esse problema que você está enfrentando, inclusive um pecado que você não está conseguindo vencer, e compartilhar com alguém. Primeiramente, com Deus. Mas há ocasiões onde você deve compartilhar essa lepra com uma pessoa confiável, uma pessoa de confiança. Os irmãos estão entendendo? Confessar pecado não é muito facinho não, sabia? A gente peca no varejo e pede perdão no atacado. A gente vai pecando de um por um e chega uma oração: Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Bom demais. Você não precisa orar mais, você só se ajoelha e diz: Senhor, abençoa o planeta Terra, amém. Pronto, está resolvido. Não, a gente tem que se ajoelhar diante do Senhor, e como a mulher do fluxo de sangue que tocou e depois contou toda a história, nós devemos contar toda a história para Jesus. Quando a gente ora as nossas orações de vitória, a gente levanta o tom de voz, ora com tanta veemência, mas já viu a oração de confissão de pecados como é que é? Você está na igreja, está orando: oh Deus, que poder, não sei o que, vamos confessar o pecado agora. E a pessoa vendo se não tem ninguém ouvindo, resumindo. Devemos colocar isso diante de Deus. Você tem tido algum problema aí de foro íntimo, você sente que está atrapalhando a tua vida espiritual? Esse teu porém, traga ao Senhor. Compartilhe com o pastor Júnior. Compartilhe com o irmão de confiança da igreja também, com a pessoa espiritual, com a pessoa que seja cheia do Espírito Santo. O que aconteceu? Diz o versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Dona Estela, nome fictício aqui para mulher de Naamã. Dona Estela, se Naamã fosse lá em Samaria, conhecesse o profeta que tem lá, ele era curado facilmente. Ele ia ser curado se ele fosse lá. E eu queria falar um pouquinho também dessa jovem. Uma jovem
que foi instrumento de bênção para a vida de um grande general. Você é jovem, mas você pode ser instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Você é jovem ainda? Amanhã velho será, a menos que o coração... Vocês já viram essa frase em algum lugar? Você, sabia que às vezes a gente subestima? Eu não tenho estudo, o pastor Júnior fez faculdade, mas eu não, eu só tenho uma 4ª série, eu não consigo, Deus não vai me usar. E às vezes a gente pensa que Deus não vai te usar. Irmão, não duvide do que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Você pode ser uma pessoa simples, você pode nem saber ler e escrever, mas Deus pode e quer usar você para alcançar pessoas, para fazer a diferença na vida de pessoas, para fazer diferença onde você estiver. E ali nós vemos uma jovem que fez a diferença, e é certo que ela tinha Deus na vida dela, e o que vai fazer diferença sim, é você ser uma pessoa cheia de Deus. Apesar de ser uma escrava, ela não alimentou ali, nós não vemos um desenho, um retrato de uma jovem cheia de traumas e cheia de ódio. Nós vemos aqui uma jovem aparentemente feliz, com vontade de viver e com vontade de que o outro vivesse também. E então ela procurou o bem ali do seu patrão. Perceba, queridos, que essa jovem, ela venceu os traumas. Você ser levada de uma terra da tua casa para uma terra distante, para servir de escrava. Mas nós não vemos aqui um coração odioso. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que, apesar de frequentarem um ambiente religioso, têm um coração cheio de ódio, cheio de amargura. Você vai conversar com a pessoa dando patada. As piadas da pessoa, só piada para depreciar o outro. Você tá feia, hein? Você tá gorda, eco. Você é feio demais. Já viu? Tem gente que é só piada para machucar. Eu gosto de piada para machucar. Não gosto nem de chamar os outros pelo apelido. Orelha, orelha, não sei o que, neguinho, não sei o que, gordinho. Para, não te chamo. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes até aceita, mas não gosta. Mas tem gente que só gosta de ferir, quer ver o mal dos outros, se alegra com a injustiça. Essa jovem, ela queria o bem de Naamã. Que haja igual sentimento em nós. Ela chega na patroa dela, canta a pedra ali, dá ali um sinal. Se ele tivesse lá em Samaria, ele seria curado. Onde eu vejo algo muito interessante, a credibilidade que essa jovem teve, a credibilidade. Porque o pessoal olhou ali, ouviu o que ela tinha a dizer e acreditou nela. Tem gente que tem credibilidade, tem gente que não tem. Tem crente que tem reputação, uma boa reputação. Tem crente que é mais queimado, mais sujo do que puleiro de galinheiro. De tanto nó cego que deu. Queridos, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E nós temos uma responsabilidade de sermos exemplo em todos os lugares onde nós estivermos. Você é estudante, você tem a responsabilidade de ser uma estudante exemplar. Você trabalha fichado, você tem a responsabilidade de ser pontual, de não ficar dando nó cego no trabalho. Vai tomar um copo com água ali, fica 50 minutos sumido lá dentro da empresa, depois de 50 minutos volta. Leva um monte de papel higiênico para casa. Não, mas aqui na firma tem muito, um monte de resma de papel. Sem precisão, às vezes nem usa. E ainda que tivesse precisão, não é seu, é do patrão. Às vezes desperdiça os produtos de limpeza lá da empresa.
Aí depois tu chega para pregar para o teu patrão, não vai ter credibilidade nenhuma. Mas quando as pessoas veem você uma pessoa correta, uma pessoa séria, aí elas vão te ouvir. Eu vi, não sei aonde, que você deve conquistar o direito de ser ouvido de uma certa forma. Com as suas atitudes, com o seu procedimento, as pessoas vão ver e você vai dizer, não, ali é uma pessoa correta, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Eu conheço o João, ele trabalha aqui em casa, eu conheço a Mariazinha, ela trabalha aqui em casa, veio lá de Israel para cá, mas pensa numa jovem trabalhadora, nunca mentiu, nunca peguei ela num pulo, não é correta, sempre com um espírito brando, eu acho que ela está falando a verdade. Se eu fosse Naamã, ia lá sim. Em nome de Jesus, que Deus possa agir em nós, em nossas vidas, para sermos pessoas corretas, cheios do Espírito Santo na igreja e sermos mais cheios do Espírito Santo ainda do lado de fora. E sem dúvida que Ele vai permitir com que pessoas cruzem o nosso caminho para que nós sejamos instrumentos de bênção. Talvez ela perguntasse, por que Deus permitiu que eu viesse para essa terra aqui tão distante? Está aí a resposta. Deus tinha um propósito. Às vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas, não sabemos o porquê, mas chega uma hora que nós vamos entender, seja aqui, seja na glória, o porquê disso tudo. Então, Naamã ouviu o conselho daquela jovem, falou com o rei da Síria, levou uma carta para o rei de Samaria, e aí o que aconteceu? Chega lá a carta lá na mesa do rei, Naamã, meu servo está aí, e que você trate de curar ele, dê um jeito aí, cura ele dessa lepra. O rei de Israel, quando vê essa carta, ele fica doido da cabeça, pronto, o rei da Síria está querendo uma ocasião para guerrear comigo agora, por um acaso eu sou Deus para curar esse cara? O rei de Israel, queridos, ele estava ele estava totalmente alheio ao que estava acontecendo, ele não teve percepção espiritual nenhuma de toda essa situação que estava acontecendo aqui. Já Eliseu disse o quê? Manda vir em mim, que eu vou resolver esse pepino aí. É muito triste quando no seio de Israel, aquele que deveria ter visão espiritual, não tem. Às vezes há problemas que você está enfrentando em casa, que não é de ordem material, que não é de ordem natural, é de ordem espiritual, e você não percebe. Tenho que trabalhar mais, tenho que agir assim, tenho que fazer assado. Não, é espiritual mesmo, tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que vigiar, tem coisa que é espiritual. Às vezes está um momento tão bom na igreja, o Espírito Santo está agindo, pessoas começam a chorar, o pastor então faz o apelo, convida alguém a declarar sua fé em Jesus Cristo. Aí no meio desse momento tão glorioso, chega o João e fala, eu vou no banheiro vou tomar água agora, e vai tomar água, passa no meio, atrapalha tudo, irmão, ali é um parto, algo especial está acontecendo, faça a leitura da situação, da vivência, do momento. Uma hora está tendo uma briga dentro de casa, uma briga na firma, uma situação, aí você que é espiritual, cara, isso aqui é espiritual, eu tenho que orar. Às vezes é um colega de serviço que chegou lá, todo agressivo, não é porque ele está de mau humor não, porque ele está endemoniado mesmo. E você tem que usar as armas espirituais. Meu Deus, me orienta, para que eu possa, Senhor, saber discernir os tempos, as ocasiões, as oportunidades. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele fala na hora de falar e faz silêncio na hora de ficar em silêncio. Ninguém falou tão bem como Jesus, ninguém tinha um silêncio tão eloquente como Jesus. Já o cristão carnudo, na hora de falar, ele fica calado, e na hora de ficar calado, fala pelos cotovelos. Que eu possa ter
nos ambientes, diferentes lugares que eu chegar, uma palavra oportuna. A palavra certa dita no momento certo para a pessoa certa. Aquela palavra com poder para trazer resultados benéficos. Enquanto o rei de Israel não entendia bolufas do que estava acontecendo, Eliseu já tinha entendido tudo. Eliseu tinha visão espiritual, queridos. Tem gente que tem visão espiritual e ponto. Tem maturidade espiritual e ponto. Não todo mundo tem maturidade espiritual, não. Está lá Geazi, meu Senhor, estamos perdidos, tem carros aqui ao nosso redor e tal, carros de guerra, nós estamos perdidos. E Eliseu, Senhor, mostra para esse rapaz aí, o que está acontecendo aí no reino espiritual. Aí o jovem abre os olhos, percebe carruagens de fogo ali ao redor. Nós vamos vencer agora. Agora, cheio de fé, depois que viu. Tem crente vivendo como um derrotado, quando é um vencedor. Tem crente que está vivendo como se estivesse perdido, quando maior que está em nós do que o que está no mundo. E tem crente vivendo como vencedor, quando é um derrotado, porque está em pecado, está longe do Senhor, está carnudo, tinha que se arrepender, e fica vivendo como se tivesse nota 10 com Deus, quando não está. Confundindo crocodilo com cocô de grilo. Deus me dá clareza para eu perceber a hora de chorar e perceber a hora de sorrir. Tem gente que troca tudo, está rindo na hora de chorar e está chorando na hora de sorrir. É triste hoje quando você vai no sepultamento de alguém, tem sido infelizmente muito comum, às vezes é o momento de chorar, queridos, um momento sério. Aí está o povo dando gaitada, vai para o sepultamento de sandália havaiana, de short. O sepultamento é um culto de cerimônia fúnebre, é um momento sério, de respeito. Quando eu estou fazendo uma cerimônia fúnebre, eu não dou sorriso nenhum. Às vezes você encontra uma pessoa que você gosta muito, que tem um tempo que você não viu, naquela ocasião você acaba encontrando muito parente, mas eu permaneço sério, em respeito às pessoas que estão ali ao nosso redor. A nossa cultura tem tudo a ver com isso. Chorar com os que choram é um momento de lágrimas, mas muitas pessoas não estão percebendo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, abre os meus olhos para enxergar as tuas verdades espirituais, aguça os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Eliseu então, o que ele faz? Ele diz o seguinte: me traz a bola aí que eu vou bater o pênalti. Me traz a bola aí que eu vou bater o pênalti. Bater pênalti é bom, é fácil, todo mundo quer bater pênalti em pelada que não está valendo nada. Mas se é um jogo profissional, final de campeonato, aí o pessoal não quer bater pênalti não, sabia, Robin? Você viu na Copa do Mundo, foi Thiago Silva, né? Que disse, não quero bater não, e era capitão, né? E não queria bater o pênalti. Aí chega o Messi, me dá aí eu bato. Chega o Zico. O Zico errou o pênalti, foi na Copa de 90, foi? 82. Olha, eu errei por 6. 86, eu errei por 4 anos, 86. Mas ele foi lá, chamou a responsabilidade. Eu não critico o Zico não, o pênalti é... Mas ele chamou a responsabilidade para si. E tem crente que só fica colocando o corpo de banda, se desviando, se afastando. Precisamos de alguém para fazer isso na igreja. Aí o irmão se afasta. Precisamos de alguém para isso e tal, pessoas. Eliseu é aquele cara que chama a responsabilidade para si. Conta comigo, manda em mim, toca para mim. Pode contar comigo, pastor. Eu estou aqui, igual o Cristiano Ronaldo. Pode contar comigo. Irmãos, perceba que na nossa caminhada com Deus, o Senhor vai gradativamente te conduzir para progressivas responsabilidades. Eu não tenho dúvida disso. E que você possa aceitar isso. Aceitar. A obra de Deus, toda a vida, ela foi feita por pessoas comprometidas, por pessoas compromissadas. As pessoas que não são compromissadas, elas não agregam efetivamente no reino de Deus, na obra do Senhor, não.
Teve alguém que limpou a igreja, teve alguém que ajeitou o som, teve alguém que, para comprar esse instrumento, foi atrás, pesquisou, fez isso e aquilo. Tudo isso foi feito por pessoas comprometidas. O pastor Júnior estava dizendo que vão pintar a igreja agora, e eu tenho certeza que serão as pessoas comprometidas que estarão aqui pintando. Ah, pastor, mas eu tenho 70 anos, eu não sei pintar. Mas você vai fazer um bolo de milho, fazer uma garrafa de café e trazer para os irmãos aqui quando eles estiverem pintando. A sua forma de você dar a sua contribuição. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, e ninguém é tão ninguém que não possa ajudar alguém. Entenderam? O que aconteceu então? Eu vou olhar o relógio aqui. Será que já deu 9 horas, queridos? 11h10. Até que horas mesmo, pastor Gil? Até a hora que Deus tocar. Vou deixar o celular bem aqui do lado da Bíblia aqui, para eu não ser tentado a falar demais. E o que aconteceu? Eliseu assumiu a responsabilidade, chamou Naamã. Naamã chegou lá, generalzão. E o que Eliseu fez? Generalzão, você é tão general, tão grandão, sente aqui, nós vamos fazer um almoço para você aqui agora, você vai estar bem-vindo na minha casa. Não. No geral, as pessoas muito importantes, a gente trata na palma da mão. Se for uma pessoa rica, a gente costuma tratar tão bem. Chegou um irmão rico aqui na nossa igreja, ele é médico. Irmão, eu quero fazer um discipulado com você. Já o cachaceiro barbudo, o Zé Manel ali, se converteu, está aqui na igreja. Eu acho que o Robson tem um perfil para discipular ele. Não é o meu perfil, é o perfil do Robson, com certeza. E Eliseu não tratou com deferência ali o Naamã, muito talvez ele foi até rude demais, que nem foi receber ele na porta, mandou só o servo, ele dá avisa lá, fala para ele dar 7 mergulhos lá no Jordão, lá que está resolvido o problema dele. Ele foi talvez até um pouco, não sei, grosso. E o que aconteceu com Naamã, quando viu esse comando? Ele ficou indignado, ele ficou irado. Poxa, eu, o general, chego aqui, esperava que ele fizesse isso, aquilo outro, ele não faz nada disso, eu vou embora para casa. Ficou irado. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, quando você se ira, você faz besteira. Não vejo as pessoas dizendo, eu fiquei irado, então eu tratei minha esposa tão bem. Depois que eu fiquei irado, meu marido, eu fiz um bolo para o meu marido. Quando a gente ira e toma decisões, na maioria das vezes a gente até se arrepende das decisões que a gente tomou no momento de ira. Ele ficou irado, estava indo embora. Foi embora para casa. O ego inflado, o ego ferido. Inflado e ferido. Mas tinha algumas pessoas com ele. Pessoas boas também. Quando ele foi fazer essa viagem, certamente ele escolheu alguns dos soldados que eram de confiança, que eram amigos, como Cornélio. Quando foi enviar alguns soldados para buscar Pedro, enviou soldados piedosos. E aí esses soldados que acompanhavam Naamã, chegaram nele e falou, o que eles falaram? Eu acho legal, eu quero até ler esse versículo. Eles deviam ser da Bahia, sabia, queridos? Aqui é a prova que eles eram da Bahia. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Consegue identificar o sotaque baiano? Quanto mais, pai, quanto mais, já que apenas te disse, levanta-te e ficarás limpo. Meu pai. É engraçado essa expressão, né? Carinhosa. Tem que ser carinhoso, porque o cara está nervoso, o cara é general, está irado. E ele soube aplacar a ira ali do general. Existem pessoas que são pacificadoras, que têm a capacidade de chegar em um ambiente tenso, em um ambiente cheio de nervosia, todo mundo agressivo, e trazer paz para aquele lugar. Outros são o contrário. Pega um lugar em paz e já deixa tudo tenso. Às vezes você está numa reunião de família, a reunião está ótima. Aí chega aquele tio, aquela tia, caçadeira de confusão. Aí azedou o ambiente. Mãe, eu estou indo embora que eu não quero confusão.
Tem gente que traz confusão, outros traz paz. Nós vemos aqui esses daqui pacificadores, com a linguagem mansa. Irmã, às vezes seu marido vai ficar nervoso. Aí sabe como é que você faz para deixar ele calmo? O segredo é você ficar mais nervosa que ele. É isso, queridos. Você já viu algum nervoso mudar de opinião assim porque o outro ficou mais nervoso que ele? Você está errado, você fez isso e aquilo outro, você fez isso e aquilo outro. É mesmo, eu fiz, eu estou errado, reconheço. Não. Então fica calma. E o marido também tem que entender que às vezes a esposa fica nervosa. Às vezes ela fica nervosa. E você tem que compreender também, usar palavras sábias para acalmar. Eu sei, meu amor. Aí depois que ele está calminho, no dia seguinte, ou de noite, um pouquinho antes do dormir, que ele está bem calminho, você chegou, meu amor, você viu que você falou isso, né? Eu não gostei não, você não devia ter falado isso. Aí ele vai ficar com vergonha mesmo, amor, me perdoa, me desculpa. Aqueles homens, eu vejo a importância de Naamã se cercar das pessoas certas. De quem você tem se cercado? Se Naamã não tivesse chamado aqueles homens com ele tinha ido embora. Diga com quem andas, e eu te direi quem és. Isso não está na Bíblia não, tá? Mas é importante você se aproximar das pessoas certas. Às vezes nós passamos a maior parte do nosso dia com pessoas sem muita relevância. E as pessoas mais importantes de nossa vida, às vezes nós não dedicamos o tempo necessário. Você tem um amigo que é um grande amigo, uma pessoa tão maravilhosa para você, e você se encontra com ele às vezes uma vez por ano, ou nem isso. Precisamos identificar essas pessoas que são canal de Deus em nossas vidas e nos aproximar dela, e você ser esse canal de bênção na vida de outra pessoa também. Está perto do fim aqui já, querido? Deixa eu ver. Ele já foi curado? Já? Ainda não, né? Então, tá bom. Onde é que eu estou? Então ele disse que não iria, depois ele disse que foi, chegou lá, ele tirou as roupas lá, deu 7 mergulhos, e agora eu vou derramar 7 gotas de água na cabeça de cada um de vocês, para vocês serem curados. Amém? Não, né, queridos? Não vou fazer isso não. Alguém disse amém, obrigado pelo apoio que você dirigiu. Eu me sinto prestigiado com essa credibilidade que vocês me dão, mas nós não vamos fazer isso não. Queridos, assim, Deus tem às vezes umas formas meio esquisitas de trabalhar, sabia? Tipo, passar lodo nos olhos, 7 mergulhos, né? O profeta se deitar em cima da pessoa, cabeça com cabeça, mão com mão, se lavar lá no tanque de Siloé também. Eu particularmente, assim, eu não faria isso, a não ser que fosse Deus mesmo, assim, falando para eu, tipo um anjo com uma certidão autenticada no céu, trazendo para mim, mostrando no cartório do 3º céu, sabe? Agora sim, a gente busca uma fé lógica, sabia? A gente quer uma fé muito, muito explicadinha, muito certinha, mas tem algumas coisas que a gente não entende, não. A gente estuda a Bíblia, estuda a teologia, tenta entender Deus da melhor forma possível, mas tem muita coisa que a gente simplesmente não entende. E quando eu não entendo o agir de Deus, eu confio sem entender. Mas na dúvida, se eu tenho dúvidas em meu coração, mas apesar de dúvidas que pairam em meu coração, mas eu prefiro confiar no Senhor ainda. E ele lá Naamã tendo então o seu ego vencido, foi lá dar os mergulhos. Senhor, eu não quero pensar de mim, eu ser mais do que eu efetivamente sou. Tem crente que tem um ego inflado demais, se acha demais. Quanto maior você for, menor você será. E quanto menor você for, maior você será. Se você quer ser grande, seja você o que sirva. Quando eu vejo pessoa com o peito muito empolgado, contando vantagem de tanto que tem, tudo que é, dos tons, eu falo 7 línguas estranhas diferentes. Eu tenho mais de 15 apartamentos aqui em Brasília, eu faço isso. Não é igual a Jesus, que Jesus era manso, Jesus era humilde, até as criancinhas ficavam à vontade ali com Jesus, lavava os pés dos discípulos. Senhor, não deixa eu pensar de mim ser mais do que eu sou. Pedro pensou uma vez, jamais vou te negar, Jesus. Negou 3 vezes. E antes tinha pensado ser menos do que era. Não, afasta de mim que eu sou pecador. Nós somos um vaso de barro.
onde o Senhor tem um tesouro dentro de nós. Quando você pensa que você é muito pouquinho, Deus te alegra e diz, você tem um tesouro dentro de você. Mas quando você pensa que você é demais, o Senhor alerta, você é um vaso de barro, então toma cuidado. Naamã foi curado, deu ali os 7 mergulhos, já vou caminhar, já vou encerrar já, vou até fechar a Bíblia, para não ser tentado. E deu 7 mergulhos, e aí ele foi para a galera. Voltou lá para Eliseu, e quis dar um dinheirão lá para Eliseu. Eliseu, não, quero não, rapaz. Eu sabia que eu quero essa mesma fé de Eliseu, de alguém chegar, pastor Jair, toma aqui R$1 milhão. E eu falei, não quero não, pode levar para casa. Quero não. Eu não fiz, Naamã, esse milagre para você por dinheiro não foi por dinheiro, foi por amor, porque era a vontade de Deus. A gente precisa de dinheiro para tantas atividades, mas que o meu coração como pastor, que o teu coração não esteja no dinheiro. Use o dinheiro, mas não ame o dinheiro. Ame as pessoas e use o dinheiro. Diferente de Geazi, que foi afetado por aquilo, quando viu Eliseu dispensando aquele dinheirão todo, e depois foi lá pegar uma rebarbinha e deu no que deu, ficou leproso. E eu pergunto para vocês, quando Naamã chegou em casa, curado, com a pele bundinha de neném, igual todo mundo diz, né? Bem lisinha, o que aconteceu com a jovem será? Correto como Naamã era, certamente, generoso, tanto que ele queria dar uma recompensa ali para Eliseu que não quis, com certeza ela foi beneficiada. A fidelidade dela trouxe consequências boas para a vida dela. Certamente ela não se tornou mais uma escrava, ela venceu isso. E quando você é fiel ao Senhor, laços que escravizam a tua vida são vencidos, uma lepra que te degenera é vencida também. De um jeito ou de outro, todos ali que demonstraram compromisso com o Senhor foram abençoados. Estimulo vocês a um nível de compromisso com o Senhor. Estimulo aquele que tem percebido a lepra, e todos aqui têm ou não tem, ou tem algo que você luta contra, que o pecado, querido, é igual a barba. Porque você corta a barba hoje, amanhã de manhã ela já está nascendo de novo. Então a gente vai estar lutando o resto da nossa vida. Traga isso ao Senhor. Amém? Podemos orar então?